वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नमस्ते. Muito bem. Hare Krishna Ratna, boa Hare Krishna. tarde. Boa tarde, como vocês estão? Vocês fizeram a lição de casa que eu pedi? Pesquisou alguma doença no IA? Alguém fez? Tô devendo. Tá. Fica. Pois você escolhe uma e me conta. Qual que você pegou, Chandra? Peguei que você falou de constipação. O que que você achou? Eu coloquei na AI, escrevi, peguei aqui falando que envolve uma combinação de alterações na motilidade intestinal, função neuromuscular, absorção de água e fatores comportamentais. Não é uma única causa, é um conjunto de mecanismos que levam ao trânsito intestinal lento ou a dificuldade de evacuação. Aí ele vai explicar cada uma, por exemplo, a motilidade intestinal reduzida, que é movimento, né, peristáltico. Em Ayurveda é o quê? No Ayurveda, a A constipação, motilidade. A motilidade. é o Apanavai, se não me Hum, engano, né? também, sim. É o Vata também. Uma resposta mais simples, Vata, Apanavai, ótimo. Absorção de água. O que que é pro Ayurveda esse problema? Eu acho que por ser a questão de problema de absorção de água, deve ter alguma coisa com o capa, né? Não, é Vata. O Vata também? É, porque a constipação é seco. Qual que é o seu primeiro sinal? A É, constipação em si. é, Ela é seco. Quando fala absorção de água, quer dizer que é ressecado, certo? Então, quando tá falando de absorção de água de uma coisa ressecada, quer dizer que absorveu água demais. E não que não tá absorvendo água. eu dizer que fosse algum problema, por exemplo, de algum capa ali no. Mas aí é no pulmão, né? Esses tipos de Não, tem capa. capa no intestino. Lembra que o Thiago fala que tem a constipação de capa também. Mas a constipação de capa não é ressecada. Uma das questões da Seria constipação, por causa do um problema, excesso, né? mas aí depois você pode avaliar, em vez de ter essas coisas de tópico, pergunta como é que é a fisiopatologia? Você chegou a fazer essa pergunta sobre fisiopatologia? Porque aí fala assim, ó, por exemplo, por ter movimento, perda de mobilidade, motilidade, as fezes acabam perdendo muita água, ficam ressecadas e demora mais ainda para sair o cocô. Então tem Eu essa. coloquei lá justamente isso, a fisiopatologia que você falou. Ótimo, né? Uhum, ótimo. Mas aí é legal, é igual a Cláudia perguntou, mas calma aí, é Ayurveda ou é fisiológico? Ou é, né, ocidental? A partir de olhar o ocidental, Cláudia, a gente começa a trazer o Ayurveda para isso. Porque a gente não tem uma fisiopatologia Ayurveda também, por Ayurveda, Cláudia, mas o vocabulário não é mais usado hoje em dia. E senão fica uma coisa muito sânscritês. Que eu nem sei falar, mas, Tiago, você sabe falar? Você lembra, Tiago, qual que é o sânscrito da endometriose? Não, nem sempre esses termos vão ter uma relação estável. E aí, o que que vai ter que fazer é aquela pesquisa lá. O que que é endometriose in Ayurveda? Aí, muitas vezes, vai ter mais do que uma doença do sânscrito clássico, porque isso sempre vai ser uma interpretação. Não existe, a rigor, endometriose no Ayurveda. Vai existir uma doença que é descrita no Ayurveda,
E as pessoas vão correlacionar isso à endometriose. Por exemplo, o caso clássico de diabetes. Diabetes mellitus tipo 2, né? No Ayurveda, isso vai ser correlacionado com capa de prameha, que é um dos vários tipos de prameha que tem, ok? Mas capa de prameha não é exatamente diabetes. É uma coisa que a pessoa olha e fala: os sintomas e sinais são muito parecidos. Quando a gente faz o tratamento, dá certo. Então, a gente diz que há uma correlação bastante segura entre A e B. Mas a Sabe? fisiopatologia não é a mesma, porque os conceitos não são o mesmo. Tá. E aí, na sua pergunta, Chandra, você chegou a perguntar, então, o que que é a constipação para o Ayurveda também? Para você, você chegou a fazer essa pergunta? Você saberia responder? Eu não fiz no chat GPT, mas eu fiz para mim mesma agora. Tá, então Você responde fala. aí. Aham. Ah, depende assim, né? Como você tinha dito agora também, depende. Se é vata, se é capa, se tem a questão de um excesso de umidade, vai ter uma tendência de capa, né? Meio Não, a pacote que constipação fala. capa não é um excesso de umidecidade. A constipação capa é porque o tubo é maior, então precisa de mais volume. O Thiago tá balançando a cabeça. Tem os dois. Tem o de baixo volume, que é o que a gente chama de meia bosta. A pessoa vai e tem a sensação de que não foi Mas não é tudo. resseca, mas é líquida. Ela não é Não, líquida. não. A outra é gordurosa. Na medida em que você usa trípala, você trata a obstipação capa que falta ressecamento e pressurização, mas não volume. Então, existe uma obstipação capa que é por falta de volume, que ela é tratada mais com laxativos de volume, tipo um psyllium. Tá. E outra que é por um excesso de gordura no intestino. A pessoa fala, eu como carne e me trava, porque parece que gruda lá dentro, vira um cimento. Aí Ok. você fala, toma tripla, melhora? Melhora, funciona direitinho. Que se ressecou. Não é que ressecou, é porque pressurizou e tirou o excesso de lodo, que aquele cocô tá ali, tipo, atolado. É só nessa coisa simples, gente. Constipação já virou complexo. Já virou um tipo vata, dois tipo capa. Entende? E aí que entra esse lugar do diagnóstico que a gente estava. Queria só amarrar o final da aula passada, de que você vai pegando pistas. Você vai somando uma coisa com a outra. Ó, olhei a pele da pessoa, é o que a pessoa está falando. Olhei a língua, olhei o pulso. Nenhum dos, quando se fala em Dasha Pariksha, né, nenhum das 10 tem um poder absoluto de falar, de chegar a um diagnóstico. Você vai juntando as pistas justamente para fazer meio que exclusão. Não, mas esse com esse não está fazendo sentido. Ah, esse com aquele outro está fazendo sentido. É, é meio detetive. E saber sobre as doenças ajuda. Senão fica muito vago você ligar o Lé com o Cré. E aí vai juntando assim, então esse com esse pode ser tipo doença A, doença B ou doença C, digamos assim. Aí você faz alguma outra pergunta e já descarta a doença C. Mas você sabe quem que é as doenças, entendeu? Por isso que é importante vocês irem estudando, assim, pega uma por semana, ou conheceu alguém que falou que tem não sei o que na academia, sabe? Assim, ah, a pessoa da academia falou que tem alergia disso e aquilo. Chega em casa. Dermatite atópica. A minha da academia falou que tem. Ah, eu não sei direito como é que é a fisio. Vai lá e estuda, não para atender a pessoa, mas aproveitar esses estímulos, assim, a vizinha, alguém no ônibus. Quando aparecer doenças que vocês não têm clareza do processo, faz essa pesquisa semanal, porque isso é repertório, isso ajuda no diagnóstico. Acho que foi isso que eu quis dizer, assim, semana passada, quando eu abri essa polêmica da fisiopatologia, assim, que pode ter assustado vocês de ser muito complexo mesmo. Sandine, você pesquisou alguma doença só antes da gente ir? Que eu passei lição de casa, tô checando. Então, eu tô para colocar um caso que eu acho bem complexo. E aí eu tô me familiarizando e pesquisando sobre esse caso, mas está bem no começo ainda. Ainda não atendi a pessoa e vou colocar na residência e quero pesquisar isso antes de atender ela e levar para a residência.
Até terça-feira, você está dizendo. Quero levar, colocar amanhã para Ah, dar tempo todo mundo ver. ótimo, tá bom. Então a gente discute isso na residência. Você está fazendo sua pesquisa, né? Para já chegar na residência com perguntas. Ó, fiz a pesquisa, isso e aquilo. Eu tô achando bem difícil esse caso e eu acho que pesquisar fisiopatologia até terça, eu acho que é muito complexo para eu ter uma solidez, assim, Se a sabe? pessoa falou, eu tenho essa doença, ela já está chegando com o diagnóstico. Ela tem linfogioma de nascença, ela nasceu com um tumor, né? E até hoje, mesmo recém-nascida, ela fez a cirurgia e depois passou por quase 20 cirurgias e ainda convive com isso. E Ah, aí, então, tá, não. Isso é tipo, é bem, pode subir o caso, porque isso a gente não vai curar, ok? Que aí sim, a atividade, lembra que tem uma das coisas que vocês têm que fazer quando vocês estão, tem que ter clareza, Sandine, a primeira coisa, quando você vê esses negócios, é aquela classificação das doenças. É doença curável difícil de tratar, doença não curável que você ajuda a pessoa a viver melhor, ou doença não curável que não tem o que fazer. Ajuda a pessoa a morrer melhor, né? Assim. Então, nesse seu caso, já não é uma questão de fisiopatologia, porque você não vai curar. Você vai mas lidar com os sintomas. Você tem que ter um bom diagnóstico, ver se ela preencheu detalhado com o que que ela está sofrendo nesse caso. Por isso que também é importante conhecer a doença. Ó. Essa doença não é curável. Qual que é a minha medida? Que postura que eu vou ter? O que que eu vou oferecer para essa cliente? sim, a minha compreensão é de que eu tenho que entender minimamente o que é a doença para eu conduzir, né? Eu já tive uma conversa prévia com ela sobre que o Ayurveda vai poder ajudar ela a melhorar a digestão, que é uma coisa que ela está muito perdida, por exemplo, e Hum. ajustes assim na rotina e no estilo de vida que vão trazer mais conforto, melhorar ódias, né? Mas enfim, eu vou levar isso. É bom conhecer a doença para não piorar e, não, e saber os efeitos da doença nessas coisas que você quer mexer. Que a doença impacta no metabolismo, tal, isso pra você também não piorar a doença da pessoa, quando é nesse grau assim. Ótimo. Então, esse foi o primeiro. Apresentamos, né, diagnóstico. Agora a gente vou vir com duas ferramentas. Hoje a gente vai falar de língua, semana que vem de pulso, que são mais clássicas, e depois de exames bioquímicos, que hoje em dia já está super sendo usado, inclusive no Ayurveda lá da Índia, no Banzo, né? O Ayurveda do Banzo já tem esse suporte clínico, então a gente pode ter também. Deixa eu só ver se eu tô na página bonitinho para quando abrir vocês não verem minhas bagunças. Aqui, pronto. Todo mundo tá de computador, que é mais fácil para ver, né? Tô compartilhando tela, vocês estão vendo? Vocês sabiam que hoje em dia dá para dar zoom na tela? Minhas coisas são grandes, né? Mas se tiver algum lugar que vocês não estiverem enxergando, isso é novo no zoom. Você mexe assim, dá para dar zoom. Então, a gente vai entrar hoje no tópico de hoje, diagnóstico, é diagnóstico de língua. Chama Jiva Pariksha. Ele é baseado nos elementos, 4 elementos. Tá só quatro porque o Akashi é muito akáshico para se manifestar no tubo digestivo, assim, digamos, né? Então tem terra, vento, fogo e água se manifestando. Chandra que tá fazendo, espero você tá tudo na ponta da língua agora, uma sequência. Cleude Sandini no exercício para relembrar já esse início do curso. Aqui são os atributos, as gunas, mais ou menos, dos elementos. Lembra, a gente já teve do Akashi. O Akashi é claro, é leve, é sutil. Esse macio aqui é aquele macio suave, assim, sabe? Assim, delicado e imensurável. Vaio. Tá um pouco alto, Thiago, seu som, tô me ouvindo. O vaio é móvel, seco. Aqui, ó, seco, constipação, Chandra. Leve, frio, áspero. Se a constipação for seca, rola um vaio aqui. O Agni, quente, penetrante, leve, seco, expansivo. Panchamahabhutas, né? Se tiver essas aulas.
O Jala, fresco, líquido. Você viu, Chandra? Se a gente vai para Panchamahabhuta, é uma coisa, não é capa, entendeu? O diagnóstico de língua não é tanto Vata, Pitta e Kapha. Ele vai para os Panchamahabhutas. O Jala é fresco, tem viscosidade, líquido, macio e nutritivo. Por fim, o Prithvi, que é pesado, opaco, denso, duro, grosseiro e estático. Alguma novidade aqui até agora? Tá tudo bem? Tiago, Não, tá bom. Jala não é Sandra, Jala é Drava. Qual que tá errado aqui? Viscoso não é, não. É qual? Em português. Escorrente. Escorre. Viscoso vai ser uma qualidade capa. Papa. Mas não é diálogo. E aí a gente chega na língua aqui, ó. Essas imagens aqui foram tiradas do livro do Vasant Lad. Vasant Lad tem um livro de língua, diagnóstico de língua. Tá lá na bibliografia, tá? E aí aparece aqui, ó, água e terra na ponta da língua. O que que será que é água e terra? Pensando em Vata, Pitta e Kapha. Kapha. Alguém respondeu aqui, ó. Fogo e água no meio. Quem que é fogo e água? Pita. Éter e ar lá atrás no fundo. Certo? Vata. Então, decorando assim num lugar, né? Com o tempo vocês vão vendo. Tá aqui, ponta da língua é mais capa. Lá no fundo é mais vata. É que apareceu. Vata, pita e kapha, ok? E tem uma outra delimitação que é órgãos internos estão no centro e órgãos mais periféricos estão no exterior, nas bordas da língua, assim, né, nos limites. Aí ele trouxe um exemplo. Órgãos internos, como estômago e spleen é o duodeno, spleen, Thiago? Sempre confundo Passo. o baço. Ah, o baço você nem vê, gente. Eu- Você o tem que cara gravar como esplênico. esplênico? O que que é Esplênico existe em esplênico? português. Alargamento esplênico. O que que é Esplênico é uma palavra esplênico? usada em português. Eu não conhecia, não. Vai eu ver. Mas é bem baixo, gente. Você vai fazer ultrassom semal, você tem que, tipo, o médico tem que ir lá desviar de um monte de coisa para chegar, para enxergar seu baço. Por exemplo, ó, o fígado tá na borda do corpo, a, como que chama? O rim também. Tudo isso aqui é pita, tá vendo? Estômago, fígado, só o rim aqui que é mais. Ah, não, o rim tá aqui atrás, né? Esqueci dessas palavras em inglês. Tiago, me ajuda aqui, por favor. Eu Puta. posso dar um Google aqui e olhar, mas só para. Qual que você quer? Gallbladder é vesícula biliar. Vesícula biliar, obrigada. Tá vendo? É tudo pita. Todo esse conjunto de órgãos aqui são pita. Aqui atrás, o rim, a bexiga, né? Bexiga? É. Bladder? Mas aqui é Estaria aí potencialmente o útero também. intestinos, tudo aqui atrás. São os órgãos mais vatas. O pulmão e o coração, os órgãos mais capa, estão na ponta da língua. Isso é mapa. Que aí depois a gente vai começar a ver os exemplos. Dá para achar isso aqui. Aí, pensando em Vata Pitta e Kapha, ó, uma língua mais vata, ela tem riscos nela. Ela é mais fininha. Ela pode apresentar tremores também quando a pessoa põe a língua para fora. Que é uma coisa, né? Quando faz atendimento online, pede para a pessoa mandar foto, você não vê muito bem. Então, para quem quer usar a língua como uma das ferramentas para diagnóstico, além de mandar foto, na hora da sessão, fala para ela pôr para fora, mesmo que assim no vídeo você não vai ver direito, mas você vai ver se é uma língua trêmula ou não, né? A língua pita, ela tem tendência, parece aflitazinhas, umas texturas na língua vermelha.
E a língua capa é mais grandona, maçuda e rosa. Aqui é mais vermelho, vermelho. A capa é rosa e a vata é mais pálida. Aqui, ó, vata, os sinais de vata. Craquelado, os tremores. Esse risco no meio é muito comum. Muitas pessoas vatinhas têm. Que a gente até brinca que é a coluna vertebral da pessoa. Ó, a espinha da coluna. Problemas, distúrbios ou emocionais, né? Que aí tem os chakras, mais ou menos. Aquela história, né, da coluna como eixo do sistema nervoso. A língua tremendo está vinculado com medo, ansiedade, insegurança. Essa craquelada tá meio que pra tudo, viu? Nervo, intestino sensível, indigestão. Aqui é o caos do Vata. Pra mim, quando aparece assim, é uma das piores. E essa marquinha de dente, ó, pode parecer capa, porque eu já vi gente falando que era capa isso aqui, porque fala, ah, a língua não cabe na boca. Mas não é capa, porque capa, ele é móvel, ele se acomoda. Mesmo a língua sendo grande, ela se acomoda bem no espaço. E a língua que não se acomoda bem, ela tem problemas de membrana, então é problemas de absorção, assimilação. A membrana é rígida. E aí mostra isso aqui na imagem. Ok, Navata? Vocês já se olharam aí hoje no espelho? Como é que tá a língua de vocês? Pita. Ela pode ser branca, mas em volta é vermelha. Ela pode ser branca com um pedacinho vermelho. Não, ela pode ser, cadê? Pita. Aqui na ponta, ó, no coração, quando o vermelhidão vem aqui no meio do coração, aqui na ponta é coração, o vermelhidão no meio é o sistema digestivo. Ela toda vermelha, tipo queimação no estômago, sabe? Digestive fire. E os pontinhos vermelhos aqui no pulmão, pode estar falando infecção, tipo pneumonia, sabe? Porque tá bem no pulmão aqui, uma infecção grave no sistema respiratório. Aí a capa. É uma coisa que pode ser branquiçada ou marronzada, tá? Que é aqui, lembrando, ó, os pulmões, aqui na lateral da frente, pode ser bronquite, muito muco. Os rins, Cafa tem problemas no rim, pressão alta, distúrbio hídricos, aí entra até a questão da diabetes. Então, pode aparecer aqui atrás os marrons ou mais branqueados. Aí aqui, ó, a pneumonia mesmo, ó, ela é marrom com manchas pretas. Eles já diagnosticavam que é infecção braba mesmo, não é gripe. Acho que a outra vermelha lá é meio gripe. Essa aqui é a bactéria mesmo, a marrom com pontos pretos escuros. E a língua toda coberta, que aí tá, acaba no sangue, sistema digestivo também. Tá vendo as perguntas da Sandine? Não, antes de ir Tipo, pro morango, próximo. essas bolinhas. É um cadê? Que bolinha, Sandine? Eu acho mais fácil falar quando você estava apresentando línguas, a pita, no caso, Hum. aquela marquinha que eu falei que o pessoal associa como sendo o morango, é antes. Aqui tem vata, pita e kapha, assim, uma ao lado da outra. É um slide. Essa. Essa, essas marquinhas é tipo um padrão de uma pessoa que está com algum desequilíbrio, alguma doença, ou é algo aceitável, Não, normal? é o desequilíbrio. A Tá. língua, a língua perfeita, essas histórias, né, de Vassantiládio. Quando a gente foi lá estudar para Vassantiládio, ele viu a língua de todo mundo, eu não quis ver. A língua perfeita, ela é rosa, 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 clarinha, bumbum de neném, sabe? Mucosa.
Ela segue o tom da mucosa da sua bochecha, sem grandes volumetrias, sem grandes marcas. Ela é tipo homogênea. É um caos. A língua. Duvido que a da Chandra tá bem rosinha com esse capa todo. Eu tô vendo daqui, Chandra, lá atrás, uma mancha mais esbranquiçada. É um rosa homogêneo. É um rosa, só um rosa. Quando vocês têm trífala, vocês chegam nesse rosa com trífala. Quando come a trífala, você vê. Ou quando tem uma boa digestão, assim. É bonito ficar olhando a língua. Aí, uma coisa que eu tava fazendo hoje, que eu tive aula, né, semana passada, eu baixei um que chama Tongue Analyzer. Foi isso que eu coloquei aqui no próximo slide, que são links legais. A Tiandra colocou, raspando dia sim, dia não ajuda. Você tá raspando? Eu só raspo quando eu lembro e quando eu vejo que tá bem ruim, quando eu sei que meu sistema tá ruim. Sabe assim, quando eu sinto que meu sistema digestivo tá ruim, eu falo, ó, deixa eu olhar minha língua. Aí eu olho a língua e falo, não tá bom mesmo. Sabe o Eu- que me ajudou muito também, assim, junto com essa questão de raspar a língua, que é uma novidade para mim, assim, é a questão também de cuspir, né? O excesso de capa, assim, de escarrar e cuspir, porque antes eu não fazia isso. Comecei a perceber depois que eu fiz o NASA e só agora, tem um pouco que eu percebi que No eu não dia a dia você fico, tá cuspindo. assim, de tipo, não fico fazendo, sei lá, assim, não tenho mais isso até. Porque eu, Uhum. logo cedo de manhã, quando eu vou escovar os dentes, raspo a língua, tiro esse excesso de Ah, você capa que vem raspava a ali, língua e não né? cuspia? Não, eu digo de cuspir, eu cuspia. Ah. Mas a novidade para mim era essa parte assim, entendeu? Esqueci o Sim. nome, de fazer isso e jogar fora. Antes Pigarro. eu engolia, É tipo pigarro, é. pigarro, isso. Antes eu engolia, porque a nossa sociedade fala que é feio, né, de você ficar escarrando, de jogar fora e tal, mas logo cedinho, assim, eu percebi a minha garganta mais limpinha, Na Índia é uma loucura o entendeu? cedinho deles, é umas coisinhas que eles ficam, sabe assim, puxando, os mais cafinha mesmo, que sabe que tem que botar pra fora, fica meio que puxando. Cospe, aí engarra, de cutucar mesmo. No seu caso, Tiandra, assim, quando raspa a língua, É. e lá atrás, né, mesmo para provocar esse quase vômito, assim. Isso que eu ia dizer, eu acho que me ajuda a provocar, tirar esse excesso também do capa na garganta, que eu ficava, né, assim, puxando, e engolia. Eu percebia que isso daí me deixava também, com essa auto-observação, com esse muco em excesso, né, e ficava de manhã, a parte da manhã inteira, com esse pigarro, né, na garganta, assim. Aí agora é Uma outra coisa coisa, importante, realmente melhorou. mas uma coisa importante, raspar a língua não cuida de doença. Ela melhora, é como se fosse assim, tô cuidando de um sintoma ali do negócio, tá? Então, a raspa-língua, ela tá no grupo de cuidados diários, é tipo escovar o dente, pentear o cabelo, sabe? Assim, ela ajuda o processo, mas a raspar a língua em si não é uma atitude terapêutica de doença. Isso é importante vocês saberem. Ela estimula o trato digestivo, ela ajuda o processo de eliminação, mas ela não é um remédio em si, ela é um paliativo, digamos assim, é um colaborador, nem paliativo, é um agente colaborador. Cleide, tá tudo bem com a língua até agora? Você olha a sua língua de manhã? Você já tem raspador? Você faz isso? Tá. Orátila. O raspar a língua veio muito forte pro Ocidente, né? Como um combo ayurvédico, assim. Tipo, você raspa a língua, você tá sendo ayurvédico. Mas na Índia, assim, vocês que já foram várias vezes, é algo do dia a dia? É algo. Depende, a Ayurveda não é da população indiana, né? Como o Tiago contou, né? A história do Bams está vindo num lugar de criar a cultura de Ayurveda. Mas para quem. Isso que eu estou dizendo, essa história que o Tiago começou a falar, não se raspa a língua todo dia, é de ver também que não precisa. Então, não é. As pessoas têm raspador em casa, mas não quer dizer que raspa todo dia. Você raspa quando precisa.
Eu coloco assim como um hábito de complementar a escovação, né? Mas eu tenho que raspar bem suave. E aí eu percebo que tem dia que sai mais saburra, acho que é essa a palavra. E tem dia que não sai, assim. Então é uma forma também de estar percebendo como que tá a saúde mesmo, né? Vendo a Não, coloração. não é a saúde. A saburra, gente, é sistema digestivo. É Agni. Agni ama. A cultura do Ayurveda de ama. Então, essa coisa do Ayurveda do raspar a língua é da cultura do ama. Ah, vou tirar ama. Raspar a língua ajuda o sistema digestivo, ajuda você a lidar com a ama, desde que você mude a sua alimentação. No dia que você percebeu que a sua língua tá esquisita, você toma providência. Se sua língua, você vai lá, raspa a sua língua. E vai lá tomar o seu café da manhã com um sanduíche, pão com ovo e queijo. Você não está necessariamente cuidando de ama, por mais que todo dia você vai lá. Então, você só está tirando o lixinho ali do caminho. Cleide, você ia falar aquela hora, deixa eu te ouvir. Tá aberto o microfone, Cleide. Será que ela tá me ouvindo? Cleide, então aqui, complementa. Quando a Cleide vir, a gente ouve ela. Acho que ela. A Sandine escreveu. A Tiana escreveu. Aprendi isso no workshop de Násia, que percebi que se eu me escarrava e na ayahuasca você não gostava de jogar pra fora, de cumprir o voto. Cuspiu, vomitar. Então, o Cava tem apego até ao muco, né? Não quer se livrar do muco dele. Mas que bom que você está percebendo que ele tem que sair. Aí a Sandra escreveu, fala que é uma forma complementar de diagnóstico ou percepção da digestão. É, a Cleude está com delay. Então, Sandine, diagnóstico de língua é uma coisa. A gente está passando aqui agora, eu vou mostrar alguns exemplos. Raspar a língua não é um diagnóstico de língua. Raspar a língua é um modo de autocuidado, de gestão. Ora, Entendeu? eu tenho uma visão diferente. Porque, por exemplo, se eu quero me avaliar, assim, eu conversando com alguém que eu atendo, ela fala assim, olha, no primeiro contato, ela fala assim, eu tenho percebido que quando eu faço a higiene e raspo a língua, tem saído muita saburra, muito esbranquiçada e tal. E aí, conforme ela vai fazendo um acompanhamento, isso muda, diminui. Então, é uma forma de diagnóstico, assim, complementar, na Porque minha ela opinião. precisava, ela tinha essa buga, o muco em cima da língua é um uso, tipo, eu preciso de raspar a língua. Raspar a língua indiscriminadamente não é uma postura Ayurveda. Não estou dizendo que não tem valor terapêutico. O que eu estou dizendo é que raspar a língua não é de diagnóstico, é diagnóstico de uma coisa. Por isso que eu falei, é da cultura do Ayurveda do ama. A sabuga é o quê? É ama, mas a língua mostra várias coisas. Que não é também, a língua em si não é também um diagnóstico fechado em si. É o que você vai juntar a língua com o que a pessoa fala, com como está o cocô, como é que está o xixi, como é que está o sono, e você vai falar, então tem 3 pontos de vata para cá, ela não está com sono, por exemplo, não está dormindo bem, a língua está trêmula. Às vezes a pessoa até fala assim, eu durmo bem, mas aí você vê a língua trêmula da pessoa, você fala, mas você não tem ansiedade? Isso ajuda até você a formular as perguntas, porque no processo de diagnóstico, às vezes tem uns pontos que não faz sentido. E aí é a forma que você pergunta que umas coisas vão ligando uma com a outra. Cleide conseguiu? Ela tá ligando e desligando o áudio ali, ela tá com alguma... Será que ela tá ouvindo a gente? Tiago, manda uma mensagem para Cleide, ver se ela precisa de ajuda, se possível. Ah, o computador dela hoje tá bateado. É. Faz parte do jogo. Ela tá lá, vai, não vai. Eu tô Ela tá vendo. sofrendo ali com o computador dela. A gente olha a carinha dela. Eu tô sofrendo aqui com os pernilongos. E aí, o que eu tava falando aquela hora? E isso é legal.
Eu vi aqui agora, tem uns aplicativos de análise de língua. Eu entrei e descobri que eles não são só de Ayurveda. A pessoa juntou Ayurveda, medicina chinesa e tradicional. E fiz já aquela na hora do Thiago tava zoando, né? Que eu tava tirando a língua para fora. Eu vou até fazer meu terceiro. Eu tinha acabado de comer. Eles falam que o ideal é com o estômago vazio. Ai, calma, retake. Tá sem luz. Mas o que que ele deu? Ele deu uma análise, não só de. Ele nem deu uma análise de Ayurveda, assim, no sentido, a sua língua está vateada. Ele, ele deu um. Ih, ó, baixou tudo. Eu tô... Deu ruim aqui agora. Ele deu um gráfico. E aí você vai meio que acompanhando, não sei, de repente ter um dia, assim, todo dia, às 6 da manhã. Eu fiquei com vontade agora de ver meu ciclo menstrual e a língua. São muitos parâmetros, né? Essa coisa de IA começar a rastrear a sua saúde é muito perigoso. Mas ele dá aqui com os parâmetros estresse, energia e capacidade digestiva. Tá falando que meu estresse não mudou, só que minha capacidade digestiva e minha energia diminuiu. Eu tô dando aula, né? Aquela hora tinha acabado de comer, mas eu tava quietinha. Mas vendo as fotos, essa aqui saiu eu mais pálida. Aí eu até tentei pagar aqui o do um dia para eu ver que eles falam o prêmio, assim, dá alguns relatórios. Eu tentei pagar um dia, mas eu não achei meu relatório de hoje ainda. Vendi produto, né? Tá tendo toda uma onda agora dos aplicativos de wellness. Então, para quem quiser experimentar e ter essa experiência, tem essa referência. Eu botei aqui no, cadê? Nos links, né? Então, tem um aplicativo de autodiagnóstico e os exemplos de imagens reais. O que que eu achei? Eu achei um site muito bom. Ano passado eu tinha posto no Google, o Thiago brigou comigo. Mas agora, antes de pôr no Google para achar as línguas escrotas, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. A pessoa já traz o diagnóstico, mas eu queria esconder. Deixa eu ver como é que eu faço. Porque, como é que eu vou fazer, hein, Thiago? Eu queria esconder. Quando compartilhar a tela, eu não consigo esconder. Que você está querendo esconder? A resposta, eu queria mostrar só a língua e falar: o que que você acha que é isso? Eu queria mostrar meio página do site. Como que compartilha a metade? Não dá, né? Mas vamos ter essa experiência com vocês do que. A Sandine perguntou: o que vocês achariam interessante agregar no questionário sobre a língua? Pedir para mandar foto? Sim, eu acho interessante. Se eu tivesse presencialmente, com certeza eu faria diagnóstico de língua. Não por causa da borra. Você está fazendo, Thiago? O que que você está vendo? Você está compartilhando tela. Eu sei, mas é portion of the screen. Tô vendo tudo. Tá. Aí se eu conseguir fazer isso daqui, Não, ó, não, tipo. eu consegui cortar, não cortei? Ah, tá. Vou tentar. Share portion of the screen. Ok. No Tá certo. advanced, você vai no share, Ok, ok. aí você vai no advanced. Já tento já. Mas assim, eu acho que sim, assim, atendimentos pessoais, com certeza eu colocaria língua e não é a tal da borra da língua. Borra da língua é ama. Ama você resolve, gente, em 2, 3 dias. Eu tô mais interessada em doenças não manifestadas. É um rim fraco, é um pulmão fraco, é fragilidade dos órgãos. Lembra do Sanprap? É você os prodômenos, não, não é prodômenos, Tiago, você tinha falado, não. Quando a doença não manifesta ainda. Premonitórios, prodrômicos. Premonitório, prodômino, que é antes daquela palavra que eu não decorei de sânscrito, né? Que faz parte das 5 formas de ver a doença. Então, assim, acho que a língua é super útil, é que eu só atendo online e a sabura na língua já é ama, não é doxa. É ama, não é doxa. A doxa é aquilo que eu mostrei, viu que não apareceu, ó. Doce é aquilo, é língua trêmula, é língua rachada,
é língua gorda, é língua manchada. A sabuga é um sistema digestivo, ela muda cada 2 horas. Se vocês começarem a se observar, vocês vão ver que a língua vai mudando ao longo do dia. Então, ela é, na Sanprapt, é nível digestivo. Então, você pode sim, num processo, pessoas com autoconhecimento, ter esse foco de língua, ela vai achar legal aprender a acompanhar a língua dela. Pessoas com doenças crônicas precisam monitorar a língua. Por exemplo, pessoas de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, porque as inflamações, antes de desencadear um processo inflamatório, rolou borra na língua, rolou uma coisa não digestiva. Então, alguns tipos de doença, ensinar a pessoa a olhar a língua é bom, tá? Mas para diagnóstico de língua, para mim, ele traz muito mais além do que da boca. É porque é muito complexo. É aquele negócio que o Thiago fala, né? Vai simplificando, simplificando, para caber num curso de terapeuta de humano, sabe assim? O que eu tô trazendo aqui não é uma na borra. É uma coisa assim, você quer aprender? Então você vai. Eu tô apresentando um diagnóstico. Quem se interessa, eu preciso estudar. Precisa praticar, de começar a mandar foto, pedir foto e começar a olhar. Tá, quando a gente fala disso, é repertório, você precisa começar repertório. Vocês lembram do simpósio ano passado que veio a Flávia Namastê? Ela tem um livro. É aquilo que ela fez, é repertório. Eu tô para botar no site todos os simpósios, ainda não consegui, tá na minha meta do primeiro semestre. Uma Mas das coisas interessantes da pessoa ver língua, é que ela se sente parte de uma gamificação. O negócio é muito dinâmico, ela meio que pode fazer todo dia, ela pode interagir contigo minimamente, então é um processo de engajamento. Porque do ponto de vista clínico, per se, a quantidade de informação relevante que você vai ter não é um negócio assim, oh, mas do ponto de ela vista ajuda. do que você vai conseguir de ganho terapêutico é interessante. Eu acho que de clínico diagnóstico, eu acho que ela complementa uma tese. Assim, se você está achando, tô achando que é isso, porque por Ayurveda, vocês vão entender que eu pedi para vocês pesquisar fisiopatologia, mas depois, mais tarde, quando a gente começar a falar das doenças, eu vou voltar, tá? Vocês fizeram o que eu falei, sabe assim? Porque assim, vai chegar e vai falar, não, é vata no tecido tal. Tá, é vata, tá, vata 2, mas em qual tecido que tá? Que esrota que tá? Vocês vão precisar identificar isso, e a língua ajuda, porque é um posicionamento. Lembra que eu falei dos órgãos? Ah, é interna, vai ajudar a entender qual que é a localização da doença, e isso ajuda a entender para quem gosta de herbologia. Aí vai estudar herbologia, tal erva atua em tal dato, tal erva atua em tal tecido. Porque a herbologia não é sobre vata pitta e kapha da maneira que as pessoas apresentam. A herbologia tem tecido mirado. Para que tecido que eu vou? Para que esrota que eu funciono? Eu funciono para abrir ou para fechar? Para nutrir ou para secar? Né? Então, e saber onde são os tecidos, isso ajuda você a ter uma resposta assim mais certa. E isso é prática, tá? E nem sempre, em casos que eu gosto de estar com esse caso aí do linfonoma, você já fala assim, ó, a gente é uma equipe. Esse atendimento aí é um lugar assim, eu e você somos um time. Você precisa me nutrir com feedback, é igual o IA. A IA não precisa, para ela ficar boa, a IA é baseada em ser humano, tá, gente? Então, assim, se a sua IA, para ela ficar boa, ela precisa ser nutrida, o terapeuta, a relação terapêutica, para funcionar legal, precisa de nutrição. A pessoa precisa ficar te dando feedback e você fala, ah, faz isso, faz aquilo, não, faz aquilo outro. Que às vezes a expectativa terapêutica é que você esteja sobre-humano, de você falar assim, tome isso aqui que tá tudo resolvido. Vou tentar esconder, hein? Vamos lá. As respostas. Cadê? Onde tá? É no mais? Não. Onde você viu avançado, Thiago? Aqui. Plano de fundo. Não, seu microfone não tá vindo, não. Coloca no share. Tá no share.
Aí lá em cima tem três coisas. Vai para a direita, Advanced. Quebra a apresentação. Vamos de novo, gente. Calma aí, só para ficar legal, senão vocês vão ficar copiando. Somente conteúdo sobre o ombro, lado a lado, plano de Lá em fundo. cima tem três Avançado. avançado. Aí vai ter portion of Parte the da screen. tela. Isso, E aí eu escolho. isso. Calma aí. Dá para diminuir? Tá pegando a parte que você tá com ela brilhante. Vocês estão vendo a língua? Tá. Não tá vendo vata. A gente tá vendo o que tá dentro do. Não tá vendo vata. Tá vendo só a língua, né? É. Ótimo. Então vamos lá. Essa é a primeira. Eu já dei uma dica. Depois a gente volta aqui no. Que língua é essa aqui que vocês acham? Por que que é vata? Já que eu já falei que é vata. É uma língua mais fina, assim, falando de estrutura, né? Sim. E atrás tem aquela parte vata que tá com fissuras, Fissura. Alguém lembra que órgãos estão aqui atrás? intestino grosso, genitálias, Isso. só lembro desses. O que mais? Um branco também, né? Assim, tá com a camada de borra branca. Aham. Do Acne, dá para melhorar. E aqui tem um leve pulmãozinho ressecado, ó. Só deve ter alguma questão respiratória. Vocês estão vendo marronzinho aqui, assim, ó? Uma Uhum, depressão na língua aqui, na região dos pulmões, sim. na ponta da língua. Dá para ver, Tiandra, daí as imagens? Tá no celular, tá no computador? Então a próxima é sua, Tiandra. Ups. Que língua é essa, Tiandra? Então, parece ser uma língua mais capa, porque parece ter uma camada de. Então, lembra que capa tem uma língua gorda, Mas tem muito esbranquiçado, né? mas na outra tinha também. O esbranquiçado não é sobre a cor. Primeiro que a gente fala de língua é a forma. Enrijecida, né? Então, teria ali mais afinado, seria mais pita ou vata. Também. É, Pitovata. Tá vendo que a pita tem essa. Aqui a vata, ó, ela tá fina. A pita, ela é pontiaguda, assim, ó, tá vendo, ó? Ela fica mais penetrante. A ponta da língua tem E a ponta. outra também tem marca de dente, né? A outra, sem ser essa outra. Isso, a de Os vata, uma dentes absorção. Ótimo, a de gente não vata. tinha reparado isso. Aí essa aqui é pita. Por que que aqui é pita? Que é fina, né? E é rígida também. Parece que tá rígida. Não dá pra gente saber, porque Parece ser, com a musculatura parece estar rígida da língua. tá. E aqui, ó, tá vendo esses pontinhos, ó? É um exemplo dos pontinhos. Vocês Sim, conseguem ver? Que sim. ela não é homogênea, assim. Aqui ela é toda branca, tá? Aqui ela tem uns buraquinhos, tá vendo? Uhum. É um sinal de língua pita também. E ela é avermelhada. Lembra que eu falei, a língua é rósea. Se ela é, o rosa é mais suave. Aqui, ó, uma capa, Chandra. Ó a diferença na estrutura da língua. Que língua larga. E aí, o que diferencia quando vocês estiverem na dúvida da capa ou da pita por causa da cor, a, a capa é a única língua úmida. Quando ela põe para fora, a língua tá meio que brilhando, assim, tem saliva, né? Tem umidade na boca. A língua capa é úmida. Cleide conseguiu? Ela mexeu ali só para checar a hora que ela chegou. Horátina, na língua pita, tem as bolinhas, eu não consegui ver em qual região que é. Está aqui ó, no meio da língua, que é justamente a área pita. Porque a minha língua, ela tá com muitas bolinhas mais na ponta, e seria.
Um Pita H. não vata. Já é um pita num tecido não pita. Você lembra da aula de Tiago falando das gravidades da doença? Aham, que é mais Quando pro. o dosha grava no mesmo lugar do tecido de dosha, é menos pior do que você ter um pita num tecido capa. Entendeu? Isso aqui também já dá. Por isso que eu falei, o diagnóstico de língua, quando você estuda e você sabe essas coisas assim, te ajuda até a prever a complexidade das coisas. Tá? Suas pontinhas são aonde? Na ponta? É, se eu mostrar agora não dá pra ver, mas é bem na ponta e na lateralzinha, assim, Do na área, pulmão. Coração pulmão. que é a área cafa, né? É, Aí na é capa. borda assim, tá tipo um moranguinho bem demarcado. Estamos aqui na capa. Vamos ver quem tem mais de língua aqui. Apareceu outra. Essa aqui. Tá. Como é que é essa aqui para vocês? Apareceu embaixo, né? Eu consegui ler, mas é, é vata porque tem esse, como que fala? O risco. Me fugiu a palavra. Eles chamam cracks. Aham. E tem a ver com a coluna, né? Uhum. Mas E ela tá, tá vermelha. tá Tem na que... área pita, mais profunda. Não, E aqui é a coluna, né? Aqui é sempre a coluna, não é muito por área, mas dá para saber mais ou menos, dizem que dá para saber mais ou menos qual a região da coluna que é. É a tem, coluna. Mas ela tem pita porque ela tá vermelha. Olha só como é uma língua vermelha. sim. Esse dá para ver que tem atrás, como se fossem essas fissuras meio separadinhas, aí tem o risco da Uhum. um outro desconectado menor. Aí já seria um órgão, Não, não é? é tudo. Não, isso é muito delicado. O que tem aqui que ela tá mostrando é o vermelho, o vata e a má absorção. Olha a língua aqui, ó, com marcas de dente. Esse é o exemplo que ela tá trazendo. Fecha o olho, vou passar para próxima. Fecha o olho. Ok. Próximo. Chandra. Não foge, não, Chandra. Chandra foi embora na paz. Vamos lá, Sandine. Enquanto a Chandra não volta. Pela foto, me parece uma língua mais cafa, assim, na estrutura, né? Hum. Mas pode ser uma questão de ângulo. Só que eu vejo claramente o meio, os órgãos mais internos com vata, né? Essas fissuras assim. E na ponta tem essas bolinhas parecidas como que a minha tá, assim. Essas pontinhas vermelhas na parte que seria a parte cafa. Ela tem pontinha vermelha aqui, tem umas coisinhas aqui também no fundo. Tem um brilho, né? A língua, assim, na parte É uma pessoa, acho que parece uma pessoa de constituição capa, com vata gravado de e pita também. algumas questões de pita também. Aqui Uhum. ela colocou como crônica vata agravado, porque assim, é toda rachada, tá vendo? Não é só rachada no meio. Tem várias rachaduras para tudo quanto é lado, como se a língua fosse toda desenhada. Não sei se vocês conseguem ver daí. Tem rachaduras fininhas, como se fosse a palma da mão, que tem as linhas da mão, linhas mais grossas, linhas mais finas. Isso é tipo muito vata. Ela colocou aqui ansiedade, dificuldade de dormir, medo, sistema nervoso deve tremer, fadiga e exaustão. E aí isso disturba tudo, né? Na nossa tese, não dormiu, quer dizer que você tá mal. Próximo. E apareceu o que que é, né? Mas a Não, estrutura. o de baixo é a outra. Eu não tô falando. Ah, tá. Ah, Mas parece uma língua cafa. Olha a estrutura dela, larga. pronto, agora não vai mais aparecer. Aí tem esse brilho, né? Também que remete à cafa. Aí tem o branco, uma saburra branca nela, assim.
Não, isso não é saborra, isso é uma língua esbranquiçada. A Ah, saborra é o que sai com o raspador de língua. A língua esbranquiçada não deixa de ser língua esbranquiçada com o raspador de língua. mas e se por acaso a pessoa raspar e a língua não ficar mais esbranquiçada? Vamos supor que ela não fez a higiene. Não, o raspador de língua não tira o esbranquiçado. O raspador de língua tira a saborra. Hum. O esbranquiçado não está no sistema digestivo, ele já está em algum tecido. Então, essa língua daí, ela tem, é uma língua cafa, tem um brilho, tem esse Tá? numa proporção grande, né, que tá assim, quase a língua toda. Só que tem um vermelho, pita aí na. Eu fico na dúvida se é uma absorção que dá isso. Até no seu, começa a checar se tem esse marca de dente. Porque eu acho que a marca de dente é mais relevante do que o vermelho em si. É que essa daí, ela não tá com bolinhas vermelhas, né? Ela tá avermelhada. A minha, no caso, ela tá Tem com com base. bolinha. É. Mas essa aqui, ó, o que tem de mais marcante, que é o que ela está trazendo, é o risco no meio. Olha que profundo que é. Uhum. É um risco contínuo, sistema nervoso, espinal, estresse, dor na coluna, talvez. Sistema nervoso, mais já dado, assim, tecido bem profundo, quando dá esse riscão, assim, Uma dúvida. contínuo. Hum, É, esse risco no meio tem relação com o sistema nervoso e coluna? isso. É que coluna tem a ver com o sistema nervoso. Tá. Então, não necessariamente a pessoa tem um problema na coluna. Às vezes pode ser. Não, com certeza tem. Sistema nervoso é coluna. Se a pessoa não tá dormindo bem, se a pessoa tá ansiosa, você tá dizendo problema dor na coluna? É, tipo escoliose ou problemas de rigidez, coisa assim na coluna, entendeu? Que eu sei que aparece também. Eu já escutei, eu acho que foi ano passado no simpósio, eu acho que Acho que é problema também, é também. e às vezes aparece lá uma É curva na. isso, isso. Acho que quando é os dois, tem majadato, que Tá. pode ser tanto isso. Aí eu não acho que uma pessoa que tem dor na coluna lombar tem um sistema nervoso saudável, entendeu? Isso que eu quis dizer. Tá sempre conectado uma coisa com a outra. Cleude, conseguiu? Cleude? Oi? Ela ligou o vídeo agora, mas vamos lá. Essa aqui. Vixe, Maria. Tá vendo que essa aqui não é tão profundo? Então é um vata não tão vinculado à coluna. Olhando aqui, me parece que tem profundidade nesses dois, mais da. Da frente. O que é sutolete? Ela tem uma palavra aqui que eu não sei o que que é. O que mais que você vê enquanto eu procuro a palavra aqui? A língua esbranquiçada, volumosa, né? É uma língua cafa. Não, volumosa não. Eu acho que tá inchada, não? Não, mas não é inchada, não é volumosa. A língua capa, ela é grande, não é inchada. É uma língua grande, é a natureza da língua. O capa é todo grande. É uma língua sempre comprida, grande assim? Volumosa, não quer dizer doença. Hum. Essa Olha não é. só, é gagueja, ela gagueja. E olha que o risco do vata tá bem aqui em cima, que seria tipo garganta. Se você pensar na coluna vertebral, né? Lá embaixo no intestino. E aqui a gente pensando pulmão, tá? Aqui ela tá falando que a pessoa sofre com gaguejo e com constipação. E aí tem um vata aqui bem no superior, o risco. Tá vendo? Tá vendo, Thiago? Não sei se o Thiago tá vendo. Cleude, tá vendo? Tá conseguindo ver? Balança a cabecinha, já que não tem microfone. Ups. E aqui, chegamos numa pita. Para mim é uma língua claramente capa, não pita. É uma língua gordinha, mesmo que não seja uma linguona assim. Cada, exatamente. A Pita minha, ou capa balança? Tá falando, é uma pita ou capa, mas ela tá inchada. Não, não é os morangos, os pontos de morango ela tá falando, viu? Vamos atrás desse ponto de morango, que não é esse aqui.
Esses pontinhos vermelhos não são pita? São inflamações. São pita, mas não é o de morango, tá? Acho que tem um ponto vermelho que é específico do de morango. Eu achava que era esse. Não, não é esse, não. Tá falando Ah, é sim, isso, perdão. Observe os pontos de morango, parece morango, ó. Ela tem pita e tem capa também, como vocês falaram, é uma língua capa, tá inchada, tá molhada. E pega até lá atrás, assim, nas laterais, né? Essas pintinhas. Pontinha, ela tem bastante pita. E no meio tem um vata, né? É, que ela tá chamando de tiroide, provavelmente problema de tiroide. Então, assim, aqui como coluna, você pode, assim como você vê a coluna, né? Onde que tá o vata? Se tá na garganta, se tá na lombar, se tá lá no sacro. Então, ela fala que a tireoide da pessoa não é muito boa, não. Quando eu falo a língua de morango, que eu aprendi assim, né? A minha tá assim, só que tá mais e mais na ponta. Você tem sintomas de pita no pulmão, no coração? Olha, no pulmão eu não sei o que seria um sintoma pita no pulmão. Tenho que pesquisar, mas Gripes recorrentes, inflamações, bronquiolite são inflamações no pulmão. eu não tô agora nesse momento com isso, não. Tosse. Mas lá em Floripa você ficava gripada? Ah, uma vez no ano eu ficava com alguma mudança assim, de ficar muito frio. Ó, essa aqui agora, hein? Essa é complexa. Red spots, tem pita, tem capa, É uma língua cafa, né? Grande assim. é uma língua capa, mas Aí tá tem uma, variada, né? Os lábios estão. Ela tá chamando atenção para os lábios finos. e tem uma mancha meio escura na parte da ponta, que seria a Não é parte uma língua capa, não. Isso é uma língua capa vata. Capa vá, tá fina, né? Ela Fina é e grande. bem fina. Olha como a borda dela é fina. Ela é uma língua larga e fina. Então seria primeiro assim, cafa e depois vata. A pessoa Mais tem um... provável que seja capa vata do que vata capa, porque ela chama mais atenção o capa, e você falou, mas não é um capa de verdade isso daqui. Olha o lábio fino pra cacete. Vou ler aqui, ó. Inchaço, pontos vermelhos e cobertura branca. Ela chamou de problema de pita. Por que que ela tá chamando de problema de pita? É justamente isso que eu tô falando. A gente não olha só a língua, tem que olhar o que que a pessoa tá reclamando também. E outras coisas. Ó. Ela sofre de ciclos menstruais pesados, letargia, Pra é, mim, esse diagnóstico tá errado. mudanças de humor e dores de cabeça. Não, Thiago, mas ó, ciclos menstrual pesado, pita. Mudanças de humor, pita. Dor de cabeça, pita. Dificuldade de lembrar, capa. Dry lips, vata. Pra mim é um tridosha. Não sei se dessa dor de cabeça é pita. Sei lá. Por que que é? Ah, pra mim dor de cabeça sempre é pita. Pita com alguma coisa, no máximo. Não. Mas Pode ser uma dor de cabeça. essas bolinhas assim bem distribuídas na língua quase toda é pita, né? Não acho isso daí um sinal de perturbação de pita, não. É assim, pode ser que no quadro do. Ela tem sintomas de pita, gente. Não é para usar a língua como um diagnóstico absoluto, Thiago. Você tem que Mas como é escutar que o você que a sabe que ela tem pessoa. sintomas de pita? Ela falou, tô aqui escrevendo, ó. Quem? A Você conhece essa pessoa, pessoa? a pessoa tá escrito, ó. É, eu não confio nisso, ó. Essa cliente sofre com ciclos menstruais pesados, letargia, mudanças de humor. Tá falando que a pessoa sofre dor de cabeça. Não é só a língua. Ela tá mostrando a língua de uma pessoa assim. Ela que julgou o Pita Imbalance. Para mim, sempre que tem, para mim, a minha abordagem terapêutica, sempre que tem problemas de ciclos menstruais, tem vata e tem pita envolvido. Talvez por ela ser uma constituição capa, venha essa letargia. Para mim, é uma capa empitecida, uma capa vateada. Assim, não estou desconsiderando
A Prakriti dela, a capa. Oratna. Quando ela coloca que é o ciclo menstrual pesado, pode ser aquele peso de capa também. Não, não, a expressão em inglês é fluxo grande. É intenso. Ah, tá. É, isso, a tradução é o fluxo grande. Hiperfluxo. Chandra, você tá vendo essa link? Quer falar alguma coisa? Não sei como é que tava aí. Tá meio cortada a imagem da língua. É que eu vim mostrar o texto que o Thiago tava mostrando. Posso para a próxima, Chandra? Quer falar alguma coisa? Última, hein? Uhum. Tadam! E aí, o que vocês dizem sobre isso? Depois eu mostro o texto. Primeiro vocês. Eu acho que é capa porque é larga também, né? Redonda, esbranquiçada. Acho que é O que isso. mais? De dentes, assim, que seria vata, né? Má absorção. Hum. Não sei se são pontinhos vermelhos, estou em dúvida pela foto. Mas claramente tem esse inchaço na língua, essas marcas de O dente. volume, né? Vamos ver o que está falando. Ó. Puffy Red Tongue. Pode indicar inflamação e hipotireoidismo. Retenção de fluidos e estagnação linfática. Os pontos vermelhos na superfície representam pita no plasma e no sangue. Então, ó, Zandine, pode ser pita no sangue, menos pior. Ou específico órgãos, áreas, né? Ela é macia. Advanced Patches. O que é Patches, Thiago? Você tá junto? Não, não entendi. É quando você tem uma chapa, um bloco. Patch é tipo uma massa. Tá vendo essa textura para cima? É mais do que pontinhos, assim, é como se fosse escamas. Quer dizer que o sangue e as emoções não estão bem. Pita tá espalhando pelo sangue e tem aqui, ó, yellows, o esbranquiçado e amarelado indica pita ama. Aí entram num ponto. A cobertura, vamos lá voltar para a cobertura da Sandine. Sandine, a cobertura da língua ela pode ser branca branca ou branca densa, branca leve, branca amarela. Então não é só se tem a cobertura em si, em cima da língua, dá para se analisar que cobertura é essa. Aí sim, isso que o Thiago estava falando, de você ir junto com ela, ir entendendo, ir mudando, e saindo desse padrão de ama, porque doenças mais complexas, o ama fica um tempão. Prática. Nessa última língua que você falou assim do pita no sangue, tem escrito lá também. Mas eu não entendi, porque quando se fala em sangue já vem muita palavra pita, né? É natural, sim. Não, é um sangue mais ácido, fora do natural. Quando se fala em pita no sangue, que o sangue ele tem temperatura e tem pH. Quando se fala assim, pita no sangue, ele pode ser febre, por exemplo, né? Quando o sangue está mais quente, ou pode ser hiperacidez. Então, o sangue é o sangue, mas ele pode estar além do que é o sangue. Cleude, balança a cabeça, tá tudo bem? Conseguiu acompanhar um pouquinho? Um pouco. Eu acho Aê! que É. acho que mudei até de lugar. Acho que eu já vi, eu acho que quase todo esse tipo de língua aí. E você? Você já passou por todas as fases? Eu ainda não que eu tivesse, ainda bem, não tive, mas eu acho que eu já vi todas essas línguas. E eu vi uma que ela parecia que dava para plantar uma árvore, Por quê? de tão saborra que tinha. Ah, Essa pessoa não pôde fazer uma cirurgia. Quando eu hum, vi, eu disse, ela não vai poder fazer a cirurgia. O médico não vai aceitar com essa língua. E realmente ela não fez a cirurgia porque
Muito provável ela teria ele ficou com receio porque teria o risco de uma infecção, Uhum. tá? E onde que você viu essas línguas? Conta um pouco pra gente, eu não entendi o completo. Era uma paciente, tem uma deficiência mental e ela tinha problema de lábio leporino, Uhum. tá? Então ela já tinha feito uma cirurgia, só que faltava mais umas 4 cirurgias. Só que ela não tinha uma higiene adequada. Uhum. Então, antes de ir pro médico, para cirurgia, aí eu peguei, por iniciativa, fui olhar, né? Que eu vi, eu mesmo tentei limpar, mas eu disse que estava marcada a cirurgia. Eu digo, olha, eu acho que ela não vai, porque era justamente nos lábios, né? E o palato tinha um buraco, Uhum. tá? Então, ela realmente, o médico, ela fez um tratamento, Isso. vá Eles muito chamam de tempo. candidíase, viu, Sandine? Você vê se na medicina moderna também avalia a língua. Existe uma candidíase que rola na boca. A candidíase que a gente chama para cá, e esse caso dessa pessoa, dessa moça, ela não era candidíase, era realmente a falta de higiene, e a candidíase eu já vi, mas Você muito já em viu? criança. Em É, criança, né? Dá bastante na boquinha, na é, bochecha. e na língua, mas só que é umas plaquinhas. Uhum. Mas É. você atendia como? Eu não entendi o seu trabalho. Isso que eu... Não, porque por um acaso a minha mãe, ela ajuda muita gente. Então Hum, era ela que estava e ela me coloca junto nessa entendi. história. Atendimento popular da É comunidade. isso. Então Que foi legal. por um acaso. Você lembra de alguma outra língua assim que te chamou a atenção? Não, a outra que eu ia perguntar, mas essa já foi na minha. Se, Hum. se cai se já é uma outra situação, é uma papila que ficou grande, né? E aí tive que fazer cirurgia, Ah, teve que mas tirar. para tirar, porque Hum. ela não ficava permanente, aquela papila. A mãe falou da ardia, aí vem as perguntas de Tiago. Ela ardia, ela doía, Não, não, na verdade ela incomodava pelo fato de já estar ali conversando com ela o tempo todo. então doía. Aí o otorrino pediu para fazer a cirurgia. Agora, o caso mais dessa aí foi realmente que eu, assim, acabei dizendo, né? Olha, dá para plantar uma árvore aí, porque eu ajudei a fazer a limpeza. E não saiu de primeira, né? Não, ficou muito ainda. Que aí é o que a gente chama, na classificação de Tiago, vê se eu tô falando certo, né? Quando raspa a língua e fica, aí é ama também. A ama não sai assim no. O raspar é só um mucosinho digestivo. Quando raspa e fica, é isso, né, Tiago? Que você chama de ama? Tem a questão da viscosidade da borra também. Você raspa aquela borra, ela é grudenta. Você deixa ela assim, ó. Ela não solta. Você já fez um negócio desse? O negócio fica ali, mano. Não pinga. Ok? Não, Você raspa, aquela borra sai espessa e não pinga. Ali é, mano. Quando você fica com a boca lá, você corta a língua, mas não sai aquilo. A borra é muito espessa. A espessura e a dificuldade dela desgrudar é um aspecto importante para você falar. O acne tá uma bosta, mano. Muitas vezes é só você passar 1, 2, 3 horas sem comer, tomando chá, que isso aquilo dali vai embora. Entendeu? Jejum, às vezes jejum resolve. E aí tem um caso que aí tem a ver com o meu contando a história do Vicente Latte, que eu tava morrendo de vergonha, eu nem deixei ele ver minha língua, porque minha língua nessa época era um caos. A época que o meu começo do Ayurveda, minha língua era terrível, e o Batuba também. Aí eu só descobri quando eu fiz a consulta quando o Gourav foi em casa e ele reparou que eu comia muito açúcar. E ele falou: Você tem vermes? Aí ele me deu um remédio antiverme. Aí foi tão doido que, tipo, eu tinha uma pinta aqui, que ele me deu um remédio que eu tinha uma pinta, que a pinta secou.
A pinta desapareceu. E foi quando eu comecei a fazer meu processo de desintoxicação de açúcar, de ficar temporadas zero açúcar, né? Isso começou lá em Ubatuba, em 2017, 2018, mais ou menos. Então, quando também tem isso, que aí foi o Vasantilade que ensina, quando existe a borra meio branca e parece as papilas, parecem uns pontinhos amarelados, isso ele chamava de crime, que são que é vermes. O que que é os vermes, né? É o intestino com muito muco e com processo inflamatório devido ao muco. Hoje em dia, com essa história das inflamações do glúten, também pode estar aparecendo para algumas pessoas. Para mim, o glúten desinflama no sentido que ele leva todos os vermes embora, assim, né? Ele empacota e tira. Então, o glúten ele pode tanto inflamar, deixar a língua mais vermelha, no sentido, depois de comer a pizza no dia seguinte, ela tá vermelha, não é rosa, né? Por isso que eu falo, a diferença do rosa para um vermelho, de um rosa para um pálido, né? Você achar esse tom, sabe a rosa rosa? Não é o rosa, a blusa da Sandine. Tá vendo? É um rosa mais próximo da minha cortina. Ó, que é quase igual a cor da minha mão. Quando minha mão vai aproximando ali do rosa, vai ficando. É um rosáceo a cor. Para sair um pouquinho desse rosáceo já é vermelho. Perdeu o rosáceo já é capa. Entende? E aí isso pode estar no nível leve da digestão, eu comi ontem, tô resolvendo, ou pode estar no nível mais profundo. Goiaba. Acho que goiaba é um pouco intenso ainda. É rosa rosa, a cor da rosa rosa, rosa clara. Oratina, aí você comentou sobre os pontinhos lá, meio amarelados, que era um diagnóstico de verme, né? Isso. Mas no Isso. fundo branco, é um fundo branco e uns pontos amarelados, que são as inflamações no intestino, lá atrás da língua, lá atrás, no intestino, bem lá no fundo. Quando Uhum. você raspa, não vai sair, porque você não vai botar o raspador lá atrás com fé. É um lugar super delicado da língua, que é o Uhum. intestino. Isso é sinal de verme, inflamação do intestino. Hoje em dia, muitas pessoas têm inflamação do intestino. Mas aí no seu caso, você resolveu com remédio alopático ou foi numa abordagem de ervas e como que foi? Tinha, eu tinha tendência a verme, minha infância inteira. Eu já vi lombriga, já criança, eu já caguei lombriga. Eu tinha uma predisposição a verme. Mas eu descobri que era o açúcar. Eu resolvi mesmo reduzindo açúcar. Mesmo, assim. Eu tinha o hábito de frequentemente usar vermífugo. Antes do Ayurveda, uma vez por ano, eu passava vermífugo. Eu ia na aldeia indígena lá, uma época que eu estava em projeto, eu tinha que ficar tomando vermífugo, que eu pegava verme dos índios e tal. Eu sempre tive tendência a verme. Resolver mesmo foi cortando açúcar. Resolver, assim, de não ficar precisando todo mês, ficar fazendo virete. O Ayurveda trata pessoas com tendência a verme com viretina. Viretina suave, óleo de rícino, criança, dá óleo de rícino uma vez por... Você que tem criança, assim, uma vez por mês, faz um chapate com óleo de rícino, dá para criança e deixa ela ter uma diarreazinha. É assim que se trata verme com Ayurveda. Essa Tudo pessoa com tendência à diarreia já é uma forma de purgar Não tem natural. verme, não. Quem tem verme é capa, né? Criança, por causa da idade capa. Pra você ter verme, você tem muco no intestino rolando. É baixo Agni, entendeu? Essa semana, né? Rapidinho, as meninas que interessam por saúde da mulher. Tava conversando com uma moça e ela falou que agora estão achando que a endometriose é causada por causa de uma bactéria e estão começando a querer fazer teste da pessoa lá tomando antibiótico, assim, não tem isso. Para Ayurveda não tem bactéria, gente. Você tem intestino saudável. O que que é o intestino saudável? Não tem muco e tem acne no seu intestino inteiro. Então você não pega verme nesse ambiente. Não é um ambiente favorável nem para candidíase, sabe, para corrimentos, problemas femininos de corrimento, essas coisas. Você tá com o intestino fazendo cocô todo dia, sem muco e com acne no sistema, comendo direitinho, você não tem nenhum tipo desses problemas. De bactérias, essas coisas, tá? Ok?
Alguma dúvida, outra? Tudo bem? Então, quem gosta desse assunto, Sandine, vai começar a pegar seu repertório. Eu não pus o. Eu vou botar esse slide, eu vou botar. Não vai estar na aula, tá, gente? Vai estar na disciplina, porque meus slides são todos um slide só. E aí, esse link tá lá, se você quiser estudar, tem o livro da Flávia, ou você mesmo faz seu próprio repertório, tem o livro do Bastante Lado, acho que dá para achar na internet também, de diagnóstico de língua. Quem gosta, estuda mesmo, porque ajuda não é uma. Você não fecha em si, sabe? Mas ajuda você a entender o corpo como um todo. O Thiago quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Podemos ir para o outro para fechar? Sim. Obrigada aí com vocês, mais uma semana. A gente se vê semana que vem. Vamos lá. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa gloriosa instrução do Ayurveda. A todas as mestras, guias, mentores, seres de luz, rishis e siddhas que iluminam nossa jornada, nossas sinceras e humildes reverências. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunattu Saviram Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Purnamada Purnamidam Purnaat Purnamadachate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Bons estudos, pessoal. Grato pela presença. Até mais.